A mitologia chinesa é formada por elementos de 3 religiões diferentes: o confucionismo, o budismo e o taoísmo. E no vídeo de hoje, vocês vão conhecer os deuses mais poderosos da mitologia chinesa, então assistam até o final. E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares e no vídeo de hoje, vocês vão conhecer os deuses mais poderosos da mitologia chinesa. Mas antes de tudo, peço para vocês que são novos no canal, se inscreverem aqui embaixo, pra gente bater o mais rápido possível a meta de 100 mil inscritos. E também cliquem no gostei, que eu sei que vocês não encontram essas informações rodando por aí no YouTube tão facilmente. Então, sem enrolação, bora começar o vídeo. Segundo Felix Guirend, na mitologia chinesa, os deuses moram no céu, mas moram em lugares separados. Na verdade, a hierarquia que existe entre eles é traduzida em andares, em cada um dos quais vivem determinados deuses. Quanto mais alto esse andar, mais importante é a divindade. Yu Ti, ou Augusto de Jade, o supremo imperador, reside com sua corte no suntuoso palácio localizado no andar superior. Ele é a autoridade máxima, o que quer dizer que todos os outros deuses estão subordinados a ele. Augusto de Jade, também conhecido como Pai Céu ou simplesmente Imperador de Jade, é o responsável pela criação dos seres humanos. Diz a lenda que o Imperador de Jade fez os seres humanos a partir do barro, tal como muitos outros mitos criacionistas que conhecemos. Após moldar as estatuetas, deixou-as no sol para secar. Mas veio uma tempestade e o Pai Céu apressou-se em retirar suas pequenas criaturas da água. Algumas acabaram sendo danificadas por causa da água, outras não. As danificadas deram origem às pessoas doentes, ao passo que as estátuas que saíram intactas originaram as pessoas saudáveis. Yu Ti comanda tudo de seu palácio, tal como o imperador. Aliás, as semelhanças com o império, tal como houve na China, é bem grande. A corte que cerca o Pai Céu é constituída por oficiais e ministros, todos eles deuses de menor importância, e seu império, como não poderia deixar de ser, ainda conta com um forte exército. Augusto de Jade é casado com Yang Muniang Yang, a rainha mãe Yang, que vive com seu marido no palácio e organiza festas de imortalidade, onde os pêssegos são muito apreciados, mas não são quaisquer pêssegos que são servidos nesses banquetes. Esses pêssegos são especiais, pois são cultivados no Jardim Imperial e só amadurecem de 3 em 3 mil anos. Esse deus é considerado muito horripilante. É conhecido como Lei Kong, também conhecido como Deus ou Senhor do Trovão. Geralmente é representado como um ser de corpo azulado, com garras no lugar dos dedos dos pés, asas, um rosto disforme e armado com uma machadinha e algo que se parece com uma adaga ou um cinzel. Diz a lenda que o Senhor do Trovão só faz o mal para aqueles que cometem crimes. Assim, dá para dizer que Lei Kong é o deus associado ao cumprimento da justiça. Por exemplo, seres humanos que praticaram crimes graves, como assassinato, e por algum motivo não foram punidos pela justiça terrena, geralmente não escapam da fúria justiceira do Senhor do Trovão. Mas não apenas seres humanos de carne e osso podem ser punidos por ele. Espíritos que fazem o mal, ou mesmo animais que assumem a forma humana para praticar crimes, também estão na sua mira. Felix Guirend conta uma lenda curiosa sobre o Senhor do Trovão. Certa vez, um caçador foi pego de surpresa na floresta por uma forte tempestade. Viu que havia no topo de uma árvore bem alta uma criança segurando um estandarte de pano e madeira. Quando o Deus do Trovão se aproximou da criança, ela pôs o estandarte entre ela e o trovão, e ele teve de se afastar. É porque o Senhor do Trovão não suporta coisas sujas, e o estandarte estava muito sujo. O caçador entendeu que o trovão queria punir aquela criança, assim resolveu ajudá-lo, acertando um tiro no estandarte e abrindo o caminho para o trovão destruir com um raio a árvore e a criança junto. O raio foi tão forte que o caçador desmaiou. Quando acordou, encontrou um bilhete, entre aspas, vida prolongada, 12 anos por auxílio à obra do céu. Ali ao lado não havia nenhuma criança, mas um enorme lagarto morto. A criança nada mais era do que um disfarce usado pelo lagarto maléfico para praticar algum tipo de crime. Algumas pessoas dizem que envelhecer é uma dádiva, e quem pode ou não conceder essa dádiva, segundo a mitologia chinesa, é Shaoxing, geralmente representado como um velhinho baixo com barba e bigodes brancos e um enorme crânio careca. Em algumas representações, Shaoxing está segurando um pêssego, símbolo da imortalidade. Em outras, vem rodeado por animais que costumam viver muito tempo, como a tartaruga. É ele quem determina quanto tempo cada um de nós vai viver. Você acredita em destino? Pois é, saiba que se depender de Shaoxing, seu destino já está selado. Isso
Isso porque ele mesmo tratou de registrar em tábuas de madeira a data da morte de cada pessoa. Mas não pense que Shaoxing não pode mudar de ideia. Sua cabeça é grande, mas não é dura. Dependendo do agrado, ele pode muito bem modificar o destino. Afinal, tudo aquilo que se escreve pode ser apagado. Girand relata uma história curiosa a esse respeito. Certo dia, o menino ofereceu uma garrafa de vinho a Shaoxing, sem saber que o destino lhe reservava uma vida curta. Nas tábuas do deus, estava escrito que o menino morreria com apenas 19 anos de idade. Como Shaoxing é chegado no vinho, em sinal de agradecimento, ele modificou aquilo que havia escrito, trocando o 19 por 90. Na China, tradicionalmente, se fazem oferendas e homenagens a Shaoxing quando alguém faz aniversário, principalmente no caso do aniversariante ser uma pessoa idosa. Diante da imagem do deus, as pessoas costumam acender velas e ofertar frutas. O objetivo sempre é agradar Shaoxing a fim de garantir uma vida longa e saudável. Nascido da inocência, forçado a lutar, destinado a se tornar um herói, o deus criança, Neza defendia aqueles que não podiam se defender por conta própria, especialmente contra deuses tiranos. Por 3 anos e meio, a mãe de Neza o carregou em seu ventre. Durante esse período, os deuses dragões, liderados por Ao Kuang, aterrorizaram as pessoas enviando enchentes e tempestades, exigindo não apenas comida, mas o sacrifício de crianças para se banquetear. Foi neste mundo que Neza nasceu, um garoto já crescido com riso em seu olhar, treinado pelo sábio imortal Tai Zenhan, que lhe deu o poderoso anel cósmico e a faixa Armilá. Juvenil e despreocupado, Neza também era teimoso, muitas vezes discutindo com seus pais sobre o que era certo e errado. Mas como a juventude não dura para sempre, e a vida de Neza mudou ao defender 2 amigos contra o capitão do exército de Ao Kuang, ofendido, o deus dragão ordenou seu terceiro filho, Ao Bing, que derrotasse o garoto, mas no fim, foi Neza quem matou seu oponente. Furioso com a dor da perda, Ao Kuang exigiu que o pai de Neza pagasse pela ofensa cometida por seu filho, ou ele enviaria enchentes e tempestades para devastar a terra. Neza humildemente se sacrificou para apaziguar o deus dragão, mas o maligno Ao Kuang enviou as tempestades mesmo assim. Tai Zenhan usou sua sabedoria e das pétalas de uma flor de lótus para renascer Neza. O sábio lhe deu novas armas, a lança de ponta de fogo e as rodas de fogo, armas para desafiar até o deus dragão e derrotá-lo de uma vez por todas. Existem alguns deuses da mitologia chinesa que já foram seres humanos, e um deles é Wen Qishang, o deus da literatura ou do conhecimento. Foram ao todo 17 vidas para que Augusto de Jade se convencesse dos méritos de Yen para se tornar o grande imperador da literatura. Ele geralmente é invocado por estudantes que andam precisando de uma forcinha nos exames escolares. Sabe aquele empurrãozinho que pode fazer toda a diferença na hora da prova? Pois é, para quem acredita, Wen Qishang ou qualquer um dos seus assistentes tem a capacidade de fazer verdadeiros milagres. Diz a lenda que na época das dinastias, um estudante invocou Wen Qishang após fazer um exame. Ele tinha estudado bastante, mas ainda assim não havia ficado feliz com seu desempenho na prova. À noite, o rapaz teve um sonho curioso. Wen Qishang pôs fogo em muitos papéis e em seguida mostrou um papel onde estava escrito um texto que o rapaz decorou. No dia seguinte, a surpresa, o incêndio havia destruído a casa onde as provas estavam guardadas. Foram aplicadas novas provas. Desta vez, bastava o rapaz transcrever o texto que havia decorado no sonho. O resultado, claro, foi divino. Há algumas versões para a deusa da fertilidade. No budismo chinês, seu nome é Guanyin. Na mitologia chinesa, Pi Yaowen-Qun, filha do grande imperador do Pico de Leste, subordinado a Augusto de Jade e responsável por cuidar dos homens na terra. A deusa da fertilidade também é conhecida como Princesa das Nuvens Matizadas, ou simplesmente Santa Mãe. Tradicionalmente, sua função é proteger as mulheres. Durante os partos, dizem que ela está sempre a postos para garantir a saúde da mãe e do filho que está nascendo. Por isso, muitas representações dessa deusa trazem uma criança no seu colo. Além disso, Guanyin é conhecida por suas qualidades como curandeira. Assim, ela também é conhecida como a deusa da cura ou da misericórdia. Geralmente é invocada por pessoas que têm algum tipo de problema de saúde, mas com o tempo, ela acabou se tornando uma deusa com múltiplas habilidades, e há pessoas que solicitam sua ajuda sempre que estão passando por momentos de aflição na vida. Essa deusa ainda hoje é muito popular. Há diversos templos na China e em outros países em homenagem a ela. O principal deles fica na ilha de Putuoshan, no arquipélago de Shuzan, para onde muitos budistas vão todos os anos para pedir a proteção ou mesmo prestar homenagens a Guanyin.
Esse deus costuma chamar a atenção mesmo de quem não é religioso ou não acredita nos deuses da mitologia chinesa. Sua popularidade explica-se por uma única palavra: riqueza. Acredita-se que Caixen pode ajudar uma pessoa a encontrar o caminho da prosperidade na vida. Por isso, costumam-se fazer oferendas a ele. Antigamente, os devotos faziam sacrifícios de animais para homenageá-lo. Seu dia é o quinto do calendário lunar, quando, de acordo com a tradição, são feitos os sacrifícios diante da imagem do deus. Mas as homenagens e os pedidos a Caixen começam no ano anterior, mais especificamente na véspera do ano novo. Todos os anos, no dia de Caixen, centenas de milhares de peregrinos vão ao templo de Guizhuan, na cidade de Wuhan, no centro da China, para rezar e acender incensos. Os reis dragões são muito importantes no panteão chinês. Segundo as pesquisas de Girand, os reis dragões vêm logo abaixo de Augusto de Jade, e cada um possui um palácio, chamado Palácio de Cristal, e tem ministros, funcionários e um exército à sua disposição. Vários outros deuses estão submetidos a eles. Existem 4 reis dragões: Nigao Quang, Nigao Juen, Nigao Shen e Nigao Xin. Cada um deles é responsável pelo cuidado de um dos 4 mares que existem na Terra. Eles são os governadores dos mares. Por isso, seus exércitos são formados por animais marinhos, como peixes e caranguejos, que os auxiliam a vigiar as profundezas marítimas. Quem acredita nesses deuses associa a ocorrência das chuvas à sua vontade. Assim, os reis dragões estão associados ao elemento água. Como já vimos, eles zelam pelos mares. Mas, de acordo com Girand, mesmo o menor dos córregos está relacionado com os reis dragões, e para os crentes é melhor venerá-los para que nunca falte a tão preciosa água. Há templos e cerimônias para os reis dragões. Também são feitas procissões em homenagem a esses deuses. Tradicionalmente, os aldeões chineses faziam sacrifícios de animais a um rei dragão para pedir chuva nos períodos de estiagem, ou mesmo para parar a chuva quando há risco de inundação. Hoje em dia, os reis dragões ainda são muito venerados. Sua popularidade é tanta que uma das tatuagens mais comuns atualmente é a imagem de um rei dragão. Chang'e é a deusa da lua da mitologia chinesa. Ao contrário de outras divindades lunares, Chang'e não é uma personificação da lua, mas vive nela, por isso também é chamada de Mulher da Lua. Chang'e figura frequentemente representada no ciclo de histórias envolvendo seu consorte, o arqueiro divino Hui. Após derrubar 9 dos 10 sóis, Hui e Chang'e foram punidos pelo Senhor do Céu, Dijun, sendo banidos para a Terra e tendo sua divindade e imortalidade removidas. Posteriormente, Hui buscou a ajuda da deusa Xiangmu para que ele e sua esposa pudessem recuperar sua imortalidade. Xiangmu possuía um único frasco contendo o elixir que poderia devolver a imortalidade a Hui. E após Hui construir um palácio para a deusa, ela concordou em ceder o elixir a ele. Xiang advertiu Hui de que ele deveria dividir o elixir com sua esposa, de forma que os dois poderiam viver para sempre na Terra. Se um dos dois bebesse o elixir sozinho, recuperaria sua divindade e retornaria ao céu. Hui retornou à sua casa, mas antes que pudesse falar com Chang'e, teve que partir novamente para atender alguns pedidos urgentes, e acabou deixando o elixir em casa sem bebê-lo. Chang'e passou meses sem ter notícia de Hui. E, entediada, começou a revirar os pertences do marido, encontrando o elixir que ele havia deixado para trás. Sem saber do que se tratava, Chang'e bebeu todo o elixir do frasco. Uma versão da lenda diz que ela sabia para que serviu o elixir e quis tomá-la sozinha. E outra versão diz que ela o fez obrigada, pois ladrões tentaram roubar o elixir enquanto Hui estava fora. Hui voltava de sua missão quando, para sua surpresa, encontrou Chang'e flutuando em direção à lua. Chang'e gritou por ajuda e Hui até tentou agarrá-la, mas ela já estava fora de seu alcance. Chang'e recuperou sozinha sua divindade e imortalidade, e a partir daquele momento passou a viver na lua, enquanto Hui viveria o resto de seus dias na Terra. O poderoso deus dragão do mar oriental comanda as tempestades e correntezas com o estalar de suas garras, mas seu sangue ferve de ódio por humilhações que ele sofreu no passado. Ao Quang exige tributos dos povos que habitam o litoral do Oriente, e assim ele permite que as marés permaneçam tranquilas, os rios contidos e a chuva para as colheitas abundante. Mas nem sempre foi assim. Muito tempo atrás, a ganância de Ao Quang cresceu e ele passou a exigir grandes sacrifícios. Quando eles não eram oferecidos, ele enviava inundações, maremotos e tempestades devastadoras, deixando as pessoas tão apavoradas que elas nem ousavam reclamar dele para o imperador de Jade, e Ao Quang podia desfrutar totalmente de seu poder. Hebo
é na mitologia chinesa o deus Rio Amarelo, segundo maior rio da China, refletindo a personificação do Rio Amarelo. Hibo era considerado uma divindade benevolente, mas também gananciosa, imprevisível e perigosamente destrutiva. De acordo com a lenda, Hibo foi uma pessoa real que teria se afogado enquanto atravessava o Rio Amarelo. O Imperador Celestial teve piedade dele e o transformou na divindade do rio, assumindo a forma de um dragão branco com um rosto humano. Apesar dessa ser uma representação comum dele, existem representações de Hibo como um homem idoso sentado sobre uma tartaruga ou como um peixe com o rosto de um homem. Para os chineses, a deusa Nuguaxi, ou Nugua, é a criadora da humanidade. Ela é mencionada pela primeira vez por Lietsu, que apresenta Nuguaxi como irmã sucessora de Fuish, o soberano mítico que reinou dos anos de 2953 a 2838 a.C. Nugua era muito poderosa, parte humana e parte serpente. Ela tinha o corpo de uma serpente, a cabeça humana, com chifres de um boi, segundo alguns escritores, estando associada às chuvas, poças de água, lagoas, lagos e outros lugares onde as águas param, e são povoados por criaturas anfíbias ou peixes. Após se sentir sozinha no mundo, Nugua começou a fazer bonequinhos de lama. Ela moldou a terra amarela e fez os homens e as mulheres. Então galera, esse foi o vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários qual desses deuses você já conhecia. Clique no gostei, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Um abraço, fui!